Graça e paz, nesta manhã linda e maravilhosa, estamos aqui diante da palavra de Deus, em espírito e em verdade. E aqui Ele nos traz o alimento, né? Porque nós hoje aqui no século XXI somos servidos por Deus. Não servimos a homens, né? Então já declaro você entendendo e recebendo esse mistério. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Está aqui, iluminado pelo Espírito Santo, que o Senhor me concedeu, Pai. E concede àquele que crê, àquele que vem entender nesta manhã, esse mistério que outrora estava oculto e hoje no nosso coração. Por isso, Senhor, nos ensina o amor e o perdão. Glória a Deus, obrigado, Senhor, muito obrigado. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Paulo, apóstolo e mestre aos gentios, né? Nós aqui não defendemos Paulo. Aqui nós expomos a palavra de Deus em espírito e verdade. Porque Paulo, ele foi um homem designado para pregar aos gentios. Está em Atos. Aqui mesmo, 26:18, Deus falara com Paulo, o Espírito Santo, falando com Paulo, não falou com Pedro. No entanto, que você vê que Pedro ele viu um lençol aberto, aqui em Atos 10, do 11 em diante, e vê vários quadrúpedes, né, que eram animais imundos. Ali significava a vinda dos gentios, que hoje é a igreja. E Pedro não entendeu, e Deus falou: Pedro, levanta, mata e come. Senhor, eu não posso comer aquilo que é comum e imundo. E Deus falou: Pedro, não torne imundo aquilo que eu já purifiquei. Ele purificara a igreja lá. Primeiro século, aqui está purificado. Então, quando o pastor te leva para uma quebra de maldição, uma campanha, uma coisa de libertação, alguma coisa, tirar um encosto, tirar um demônio, um capeta ou um diabo, isso aí ele está na velha aliança, que já Deus lá já era contra, né? E por isso Paulo foi escolhido, porque Paulo era um perseguidor da igreja. De perseguidor passou a perseguido, porque Paulo não era de uma seita, né? Ele podia até ser, como hoje dizem, né? Aqui a palavra diz que ele estava numa seita. Então hoje nós entendemos o quê? Que é o universal do reino de Deus, né? Que não é do reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós hoje, não está no mundo aí, secular. Está dentro de nós. Então é uma seita. Como a Assembleia, como a Testemunha de Jeová. Essas igrejas que têm esse perfil, né? De um líder ali mandando nela, aí está uma seita dos homens. Mas Paulo saiu dos homens e veio para Deus. Quando Paulo vem dos homens para Deus, ele cria um problema, ninguém aceita. Por quê? Quando eu saí da quadrangular e vim para Graça, em 95, uma irmã disse para mim que eu ia para o inferno. Com essas palavras que eu estou pregando aqui hoje. Ela não entendia nada e disse que eu estava indo para o inferno. Por quê? Essa palavra aqui ela é viva e eficaz, ela é revelada. Ela vem do coração de Deus para o nosso coração. Quando você não entende, é aquela que você vai criticar. Mas sobre a graça ninguém pode falar, ninguém pode ir contra, porque é a verdade que liberta. Por isso está lá em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De quê? Do mundo secular e religioso. Quando um irmão fala, conhecereis a verdade, ela te liberta. Ele está no mundo secular e quer te levar para esse mundo religioso. Um dos dois, o secular ou o religioso. Tem que sair dos dois e vir para Cristo para entender isso aqui. 24:5 de Atos. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, espaço por todo mundo. Então Paulo é o apóstolo, ele foi o apóstolo aos gentios, mas tinha judeu lá ouvindo Paulo pregar a graça. Então, como eles estavam debaixo da lei de Moisés, né, que eles diziam que era uma seita, então não aceitaram Paulo quando traz a graça. Por isso que a Lídia, né, que está aqui no livro de Atos mesmo, uma adivinha, né, que ela se converteu a Cristo, Paulo ali expulsou aquele espírito dela, né, de adivinho, como está na igreja hoje. O pastor ele é um adivinho, ele tem um espírito que é ali que quer adivinhar as coisas. E ali dá lucro. Aquele pastor tem lucro, porque aqueles mesmos que eles são tapia naquela congregação que ele está, para levar você para lá, para ser enganado por um homem que é da verdade. Aquilo que Deus já falara aqui. Tanto Deus falou, Deuteronômio 18, do 9 ao 14, como Jesus de Nazaré, o Cristo, falara: todos quantos vieram de mim é ladrão salteador.
João 10:7, 10:10, mas ele veio para dar vida à igreja, como deu hoje a mim e dá a você. Por isso é tão bom estar aqui, nesta manhã, nesse lugar, ouvindo Deus falar que nos ama e nunca nos abandona. Sendo também o principal ajudador da seita do Nazareno. Então, Paulo não andou com o Nazaré. Mateus 10:5, ali está. Jesus escolheu os 12 para ir para onde? As ovelhas perdidas da casa de Israel. Não, Paulo não estava ali. E quando Judas o trai, né? Ele é tirado e aí escolhem Matias, né? Que está em Atos 1, do 21 em diante, do 10 em diante. E ali completa os 12. Mas Paulo viria mais para frente, né? Você vai ler isso em João 16, 12 e 13. João foi o último da lei. Então ele ali está dizendo que quando vier o Espírito da verdade, ele convencerá tudo o que está acontecendo. Então, convenceu os judeus da justiça, da injustiça, da transgressão da lei e da iniquidade, que é 1 João 3, versículo 4, 5, 6. Então, eles dizem que conhecem a Deus. Então, no versículo 6, eles não conhecem a Deus e nunca viram Deus, porque não entenderam a graça. Então, estão fora do ministério da graça. Então, aqui, Paulo, ele era uma peste. Ele vinha pregando a graça do evangelho, porque tira o lucro das igrejas, né? Porque você não vai dar mais dízimo, você não vai fazer mais Santa Ceia, que é parte judaica, você não vai mais guardar o sábado, você não vai mais fazer mais nada segundo a carne. Quando você entende a palavra, né? Que ele falou, o céu é o meu trono onde eu estou, mas aqui na terra está o estado dos meus pés. Ele está pisando aqui na terra, através da sua palavra que está dentro de você hoje, para ensinar aqui a história que ocorreu lá no livro de Atos. Por isso que você leu, ou vai ler 21 de Atos, Paulo teve que fazer voto, porque havia lá 4 homens que iriam fazer voto. E Paulo já vinha com a graça do evangelho, mas só que eles não aceitavam. Então, ali o templo está de pé, o templo caiu em Mateus 24:1, o templo de Formosa foi derrubado, para que você fosse o templo hoje, entendesse que não tem que fazer voto, não tem que pagar carnê, não tem que pagar dízimo, não tem que fazer nada segundo as obras da lei, porque ficou tudo na lei. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10:1-4. Então, Paulo explica, né, aqui na palavra dele, em Romanos 10:1-4, que os judeus eles tinham zelo, como Paulo também tinha zelo dos pais dele lá atrás. Só que ele teve que deixar o zelo de Deus, ou continuar com o zelo, mas com entendimento. Aquilo que Jeremias 3,15 fala. Deus vai enviar pastores com entendimento, sabedoria e inteligência, porque Paulo foi um deles. E quando Paulo vem com essa inteligência, eles vão contra o apóstolo Paulo. Então, 24:14 aqui, porém, confesso que segundo o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6, mas Hebreus 10:19-20, transformando a lei para a graça, você encontrou o caminho, o véu rasgou-se e você entrou em Cristo. A nova criatura hoje nasceu da água do Espírito e do batismo da cruz. Eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Então eu estava acreditando. Por isso você lê Mateus 22:34-40, ali está. A lei os profetas se completou. Você completou toda a lei. 24:44 de Lucas, ali Jesus lê a Escritura. E você que tem um evangelho no teu coração, onde você hoje está tranquilo e sem temor do mal, aqui, nessa palavra aqui. Por isso, ele foi ao terceiro céu. Segundo Coríntios 12:1 em diante, homens terrenos não vão entender. Ele foi lá e ouviu que palavras? Que você é abençoado, você é mais que vencedor, você é propriedade exclusiva de Deus. Como é que um pastor coloca uma roupa branca e vai chamar para uma quebra de maldição? Vai chamar para tirar o encosto? Esse pastor é terreno. Ali é um centro de macumba, né? Disfarçado, né? Como igreja. Por quê? Prega o Nazareno. O Nazareno, ele vem pregar toda a lei e os profetas. Na cruz se consumou, né? Então, tudo ali é uma história que se passou, como a Bíblia toda é uma história, mas você tem que entender a transição da lei para a graça. Já aconteceu, Cristo desceu do céu, ele é o pão que desceu do céu e deu vida ao mundo, o corpo dele, para que os seus comessem aqui. Palavras espirituais no teu coração esta manhã, de terça-feira, onde é que você está tranquilo e sem temor do mal. Se me perguntar como eu estou,
reinando em vida e em amor. Evangelho da graça linda e maravilhosa que o meu Deus me ensinou. Mais uma vez aqui, nesta manhã tão linda, só de amor, ao saber Cristo me abençoou, já nesse lindo amanhecer. Então você amanhece feliz. Por quê? Enquanto você dormia, Deus velava por você. Você acordou, abriu os olhos, vê Cristo em todo o seu redor, na tua casa, que é a tua família, e o teu próximo lá fora, onde você tem que entendê-los. Por quê? Você é um cristão. Você prega a palavra em espírito e em verdade. Por isso abraçamos a todos e declaramos nesta manhã, todos reinando em vida e vitória. Porque você vai entender Romanos 5:1. Né? No 17, lá está. Romanos 5, né? Romanos 5,17 está lá. Temos que reinar em vida e viver em perfeita vitória. Vamos aqui, Romanos, né? Romanos, entender aqui, para não falar errado. Romanos 5,12, né? Adão em Cristo, aqui está. Adão, corpo de carne, Cristo, o Espírito Santo em você. Já está em você. Então, no 5:16, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, né? Para a condenação, na cruz, pagaram essa sentença, que era para o judeu, Malaquias capítulo 1, versículo 1. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Você justificado pela fé. Romanos 5:1. E aqui está 17. Se pela ofensa de um e por meio de um só, Jesus, né, reinou a morte, trouxe vida à igreja, muito mais os que recebem a abundância da graça. Você recebe a abundância da graça. Você não está fazendo comércio com a palavra de Deus. Você recebeu a graça e a abundância dela. E o dom da justiça, reinarão em vida após cruz, reinamos em vida, por meio de um só, a saber, Jesus Cristo, aquele que citou depois da morte. Morte de cruz. Hoje, 7,4 de Romanos, Paulo nos ensina, como ensinou lá, temos que servir o outro, aquele que ressuscitou após a morte, para darmos fruto para Deus, senão você vai ser escravo de um pastor. Você vai ser o Ismael, na igreja de segunda a domingo ali, trabalhando com o pastor, e não entendendo aqui o amor no teu coração. Declara você entendendo, dando like, que você é filho, você é herdeiro, você não é ovelha marcada de um pastor, porque antes da cruz só eram ovelhas agarradas sem pastor. O teu pastor aqui é espiritual, ele está dentro de você e te ensina como crer nele. Obrigado, meu Deus, muito obrigado por esse dia maravilhoso.